Olá, estamos de volta com mais um vídeo. E agora um pouco da mitologia grega. Vamos falar sobre Meleagro e a grande profecia a respeito de sua vida quando ainda era um bebê. Era costume antigo quando uma criança nascia se consultar magos, profetas, sacerdotes, um líder espiritual para dizer algo a respeito da criança. Era comum que até esses religiosos colocassem o nome na criança. Isso era muito comum, tão comum que a Bíblia não deixa escapar o caso de Jesus quando ele nasceu, certo? Que vieram ali os 3 magos do Oriente. Era algo muito comum no mundo antigo e ainda hoje acontece raramente, mas acontece nos povos mais distantes, entre os povos tribais, ainda acontece. O cuidado com a escolha do nome também ainda é frequente em muitos lugares do mundo. Quando Meleagro nasceu, então sua mãe recebe a visita de 3 personagens. E cada uma diz algo sobre a criança e seu futuro. Uma diz: esse menino será um grande herói. Será um grande herói. A segunda diz: esse menino será muito corajoso. Até aí tudo bem. Nada demais, mas uma grande profecia, certo? Porque os gregos, eles levavam muito em conta essa questão do herói grego, do homem corajoso nas batalhas, nas guerras, daqueles seus heróis que morriam heroicamente, morriam pelo povo por uma grande causa e mais tarde eram cantados pelos poetas de geração em geração. Então toda mãe, todo pai desejava ter alguém assim, deste nível, desta estirpe, em sua casa, em sua família. Porém, o terceiro personagem, foram 3 parcas. A terceira fez uma previsão muito diferente e que nenhuma mãe, nenhum pai gostaria de ouvir. Olhando para a lareira, todos eles, a mãe com a criança, e os personagens estavam diante de uma lareira, e essa terceira, olhando para um pedaço de madeira que queimava, que ardia no fogo, disse o seguinte para aquela mãe tão preocupada com o futuro do seu filho. Ela disse o seguinte: esse menino que você tem em mãos, que você amamenta com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo, e deseja que seja um grande homem entre o seu povo e na sua família e na sua casa, ele viverá tão somente até que aquele pedaço de madeira
aquele tição vire cinza, queime totalmente e vire cinza. E aí, o que faria você como mãe, você como pai? Temos duas profecias que iriam se cumprir na adulticidade da criança. E como poderia a terceira dizer que a criança iria morrer logo em seguida, pois o tição estava queimando. Um pedaço de madeira estava ardendo em chamas e logo se tornaria cinza. E aí vem a grande pergunta: até quando? Até quando, até que ponto uma profecia ela pode ser cumprida ou não sem intervenção humana? Pode ser cumprida por mero acaso ou por uma intervenção humana, alguém que tenha conhecimento daquela profecia. E ela imediatamente, quando aqueles três personagens dão as costas, que ela começa a meditar sobre isso, ela corre à lareira, ao fogo e mete a mão no fogo e tira o pedaço de madeira em brasas e joga água, apagando e enrolando no pano, impedindo assim que a sua criança morresse. Até quando nós podemos intervir no cumprimento ou não cumprimento de uma profecia? Eu fico me perguntando, depois que eu li isso, e depois de ler tantos e tantos textos bíblicos, principalmente os referentes a Jesus, eu não paro de me indagar a esse respeito. Mas eu deixo a questão para que vocês possam meditar um pouco. Porque na própria vida de Cristo nós vemos isto. Como se Jesus estivesse ajudando para que a profecia se cumprisse, ou seja, estivesse interferindo, ou seja, ele estava interferindo em algumas situações, em alguns casos, nas profecias, para que elas se cumprissem. Ele diz, em certos textos está dito que Jesus falou: é necessário que eu faça isso para que se cumpra o que está de mim escrito. É necessário que eu faça isso. E por que ele diz isso? Primeiramente, porque ele tinha consciência absoluta de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Primeira coisa, ele tinha consciência, extrema consciência, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Segundo, ele tinha consciência de que havia uma profecia a esse respeito daquele que seria o Messias. E ele, sabendo disso, como conhecedor das Escrituras, ele diz: não, isso aqui é uma profecia a respeito do Messias, que disse que o Messias faria o que o Messias realizaria, então eu tenho que cumprir. Então eu vejo o seguinte: no que dependeu de Jesus, a respeito do cumprimento de profecias, ele sim tomou a dianteira e disse: eu vou fazer isto, eu vou cumprir, porque está escrito que o Messias faria isso ou passaria por isso. Eu não vou me recusar a seguir o caminho da morte, porque está escrito que o Messias padeceria e morreria. E mais ainda, ele tinha o conhecimento, a certeza de que ressuscitaria. Então, até quando podemos interferir numa profecia, ou podemos, assim, digamos, dar uma ajudinha? Com respeito ao nascimento, é claro, não houve interferência de Cristo, certo? Mas em algumas situações houve sim, ele tinha conhecimento dos textos bíblicos, das Escrituras,
de que o Messias, aquele que seria o Messias, deveria passar por tal e tal situação. Tanto que os textos bíblicos não escondem de maneira nenhuma, certo? Pondo palavra, os escritores pondo palavra na boca de Jesus, ele dizendo, é necessário que eu faça isso, porque de mim está escrito, é necessário que eu faça isso, porque está escrito que o Messias tem que passar por isso, certo? E aí eu penso em muitas e muitas profecias que tenho ouvido a respeito de algumas pessoas. Certa vez eu vi alguém profetizar a respeito de uma moça escura, negra, que ela seria missionária na África. Cara, do fundo eu pensei, vixe, disse que, eu pensando, só disse que a moça seria missionária na África só porque a moça é negra. Fiquei pensando. E hoje a moça, já a senhora, continua no mesmo lugar, Será que foi uma profecia falsa? Hoje eu me pergunto, me questiono sobre quando eu vejo os exemplos de Jesus. Ou não houve uma ação dessa moça dizendo, não, houve uma profecia sobre minha vida e que eu seria missionário em tal lugar, então eu vou procurar fazer também para que isso se cumpra. Eu vou procurar uma agência missionária, eu vou procurar o meu pastor, vou procurar os meus líderes, vou procurar estudar missiologia e vou entrar no campo, porque houve uma profecia e eu creio nessa profecia. Então, se nada aconteceu, talvez não tenha sido porque foi uma falsa profecia, mas porque ela não criou, não deu crédito e não procurou cumprir. Esse é o meu ponto de vista, certo? Porque quando eu vejo a respeito de Jesus, ele diz, é necessário que eu faça isso, porque está escrito. É necessário que eu faça isso porque está escrito. É necessário que eu faça aquilo porque está escrito. Ok? Mas é um caso apenas para pensar e para meditar. E quantas outras profecias são dadas, dirigidas a muitas e muitas pessoas, dizendo que você vai ser um pregador, Deus vai lhe usar, e depois não acontece nada porque simplesmente a pessoa não crê, porque muita gente pensa que tem que acontecer assim aleatoriamente, Deus tem que pegar e colocar lá, pegar e colocar no campo missionário, pegar assim pelo cabelo como pegou Josué e levar, pegar o fulano de tal e colocar lá no púlpito, não seja lá onde for para pregar. Então houve uma profecia dirigida, uma palavra dirigida, mas a pessoa não acreditou, não deu o menor crédito possível. E eu vejo que diversos testemunhos de pessoas que se tornaram pregadores, que se tornaram missionários, também houve profecia na vida dessas pessoas, mas elas não ficaram estáticas, partiram para a ação, para que tal profecia fosse realizada. Então, talvez eu esteja errado, mas é algo que eu tenho pensado muito, meditado muito, e peço que você analise com cuidado todos os passos de Jesus. Quando ele toma consciência de que ele mesmo é o Messias, ele diz, eu tenho que fazer isso porque de mim está escrito. É necessário que eu faça isso porque de mim está escrito. Porque se eu não fizer, em alguns textos, não se cumprirá o que está escrito de mim. Ok? Então, espero que você analise, que você medite e que você tire suas próprias conclusões. Valeu! Tchau, tchau! Deus abençoe.
Bye.